Tudo completo, a gente retoma a discussão a respeito de eleição ou não para presidente. Entendeu? Mas nesse momento, assim, que eu entendo... Não, ele assume. Com certeza, como está bem claro. Né? Se o Raul não chegar, ele assume. A gente pode até ver se o celular do Raul está aí para perguntar se ele está vindo ou não, só para a gente confirmar, desencargo de né? consciência. E aí assume, já vai deliberar sobre a nova chamada, porque no caso, por exemplo, diretor, você pega uma reunião de diretor, está todo mundo presente, é fácil. Mas o professor tem que ir lá para a escola, tem que fazer todo aquele movimento. Será que da não escola, pode novamente utilizar os nomes que foram citados para esse conselho? pegar o terceiro colocado? Você diz? Não sei. Aqui fala de eleição, né? Então... Tudo bem, mas acontece que isso já foi feito. Todas as escolas enviou seu representante aqui para o conselho lá no começo do ano, concorda comigo? Tirando o diretor, o resto todo mundo tem terceiro, quarto colocado. Isso, só que o falando. problema é que a eleição era daquela pessoa, ficou aquela que foi eleita. Então, eu não sei se isso fica legal. Se os indicados pelas escolas, que as próprias escolas indicaram? Você Na diz lei assim, se tem você fundamento, diz chamar né, de pra isso. volta, Aqueles que já não haviam pegar o sido- terceiro, só Não, chamar de volta aquele grupo que foi. Lembra que nós, por exemplo, não ver sei, as não sei como indicações. funcionou no caso dos funcionários. Cada Cada escola não enviou seu já representante, elegeu está seu aqui, tem até aqui na representante. ata os professores O que nome de apareceram. todos, Tá aqui né? o nome de todo mundo que apareceu. Tá lá, ó, o nome de todo mundo tá aqui, ó. Entendeu? Tá. Esses já foram escolhidos pela unidade escolar, entre os pares lá, para vir fazer parte do conselho. Só que só poderiam fazer parte 4 professores. Tá? Que ficou, no caso, a Marlene acabou entrando como professor, mas é Porque o coordenadora. coordenador não entra em lugar nenhum, então Não, foi ela porque, pode- não, foi porque na sua escola Ninguém ninguém quis e ela se prontificou a vir. Isso. Foi por isso que você Foi por ficou, esse né? motivo. Eu acho até que é legítimo o coordenador É. também. né? Não, mas o coordenador, no caso, quando ele poderia Ele entrar, também poderia no entrar como diretor. gestor, né? Junto com o Ele é da gestor. equipe de gestor. E nós temos esses professores que foram indicados. questão é do coordenador, é coordenador funcionário. É comissionário, por isso que eu falei, não pode ser representante Entraria como professor. gestor e não como professor. Aí teria que fazer uma mudança, então, nessa parte também. né? Nesse caso, eu só me preocupo com mais uma coisa, com mais uma questão, Luzalane. O quadro da rede também mudou um pouco em questão de professores. Mas elas vão montar um novo conselho, quase. Nós não podemos montar um novo conselho, nós já temos um Não, conselho. nós temos a obrigação de terminar o mandato, que faltam mais 7 Está meses. faltando membros. É. Na verdade, o que a gente precisa é compor a representatividade disso que está faltando. E vou um pouquinho mais além ainda. Que são né? de 2 Eu não sei se é nem o diretores, momento de um colocar em funcionário e um pauta. professor. Mas ontem o presidente da Câmara me entregou novamente a lei do Executivo solicitando a separação do Conselho. Se essa lei foi aprovada, nós vamos ter 2 trabalhos, né? Tentar se organizar agora e daqui 15 dias se organizar de novo. Essa semana, me perguntaram novamente sobre isso, o seu Jair me ligou. Aí eu falei, seu Jair, mas nós já entregamos toda a documentação. Na época, o professor Osmael chamou todo mundo. O professor Osmael fez uma votação. Eu, a Fabiana e o Alexandre votamos contrário, nós até fizemos voto separado, certo? Protocolamos Tá junto aqui, com o ata. voto de todo mundo e entregamos na Câmara. O que para nós disseram é que esse processo ia ser arquivado, porque Tá aqui o de novo. Conselho não foi a favor. Era isso. Eu não sei nem como nem porquê que esse assunto voltou à baila. Agora, se me perguntarem, eu vou dizer para vocês que eu continuo achando que é melhor separar o Conselho. Eu ainda não mudei de ideia, mas essa é a minha opinião. É a minha. Cada um do Conselho Que tem a foi, sua, e é pra nós isso que existe votamos e foi votação. respeitada a opinião. E que é para isso que existe votação. Então, assim, se perguntar para mim, eu vou dizer que é mais importante cada um fazer o seu conselho com as suas atribuições. É menos confuso para a secretaria e para os conselheiros. Então por que foi novamente? O seu voto do Alexandre teve mais peso, será então? Do que o da maioria do Conselho? Eu acabei de dizer para você que eu não sei explicar. Por que você não Nem sabia que nem tinha pra ido? quê. Não, eu não sei, porque assim, até onde eu entendi, eu imagino Eu não entendi que que possa foi ter novamente. havido alguma coisa errada no procedimento da Câmara,
que como foi do executivo, de nós para o executivo, do executivo para a Câmara, a resposta definitiva tinha que ter feito o mesmo caminho. E na época eu lembro que o papel veio direto para o professor Ismael e não para a prefeitura. Vocês lembram? Pode ser que isso tenha criado algum entrave burocrático. Porque mas só se for isso. Porque do outro, eu peguei Não o outro, outra a outra coisa. solicitação, a outro encaminhamento, novamente da Comissão de Redação e Justiça, da Câmara, quando veio para o Ismael, que eu acabei lendo também, todo mundo leu aqui, é que quando essa legislação, esse projeto de lei chegou na Câmara, a Comissão de Justiça solicitou um parecer do Conselho se ele estava viável. E lembra nós tínhamos entendido na época. não, vamos ficar do jeito que está, né? Votamos tudo direitinho e encaminhou-se a resposta para quem solicitou? Para o Legislativo. Comissão. Isso, solicitou para a comissão. E aqui tem o parecer, né, que até é interessante ler depois, dessa comissão, novamente, né, solicitando ao Conselho que analise Mas eu penso se é viável ou não essa separação. Porque eu não entendi duas vezes falar se é viável. Eu tô achando assim, se você vai dar sua opinião, mas só para fechar a minha, eu acho que o Conselho Municipal de Educação, na parte da Câmara de Educação Básica, está perdendo, porque a gente está com uma composição muito pequena. Certo? É. E o Fundeb é o Fundeb. O Fundeb é ponto, é aquilo de lá. Tem que ter os 10 integrantes, tem que ter e acabou. Certo? E tem uma legislação específica, tem lei mais forte, tem composição, já falamos, tem atribuições, Diferente. que é ver o fundo, que é ver o PENAD. E o censo escolar. É isso, são atribuições fechadas, Específica, né? não é? Específicas dele. Então, assim, eu sempre fui, vocês sabem disso, não escondi de vocês em nenhum momento, a favor da separação do conselho, não porque vai diminuir nada, vai dar muito mais trabalho, porque vão ser 2 em vez de 1, só que eu penso pela questão da legitimidade dos trabalhos, das atribuições de cada um, sabendo, será que eu estou interferindo em tal coisa? Será que eu estou ultrapassando tal barreira? E tal, cada um vai ter seus papéis mais claros para seguir. Então, talvez, então é mais Eu não viável sei. você aguardar um pouco, não concorda? Eu penso assim, talvez pedir um prazo para analisar com calma, porque eu entendo que agora não tem que mudar nada. Mas E vai se ter que for separar. mudar, tem que ser o final desse mandato. Porque aí, Então, aí é não- confusão demais para a cabeça. Mas a hora que essa lei foi aprovada, ela entra em vigor. Então, nós vamos solicitar que ela não entre em vigor antes do final do ano, se por acaso deliberar a favor. Quantos membros vai ter nesse outro conselho? São 10 e 10? 10 10 e membros. 10. Parece que não é isso que Não. o CACS não é. O Porque vai outro não alguém do precisa Conselho de necessariamente. Isso. Um do Conselho de Educação tem que participar do CACS Fundeb. Eu só queria chamar a atenção de vocês. Não? Eu não lembro como é que nós. Mas Tem, aqui tem, Isso, Dan. o outro Tá não. bem explicado aqui. Então, Não. agora eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte, gente. Por mais que a gente tenha a nossa opinião, né, baseado no que pensa, a representatividade que você tem, mas a lei é fria. É uma prerrogativa, e a gente precisa fazer um raciocínio sobre isso, é prerrogativa do Executivo apresentar esses projetos sem consultar o Conselho. É uma prerrogativa. Né? Quem resolveu consultar o Conselho da outra vez foi a Câmara, por um processo que existia com os vereadores, eles consultaram e quando eles perceberam que o Conselho se manifestou contrário, houve aquela... Mas há uma prerrogativa do Executivo de apresentar sem consultar a gente. Né? Isso a gente tem que entender que é assim que funciona. Se o Conselho vai se manifestar contra, a favor de novo, não sei se esse é o momento, mas até a gente precisa ter um pouco mais de calma, até essa situação que nós estamos vivendo agora, É difícil responder. é difícil responder e nós temos que fazer uma coisa de cada vez, senão vai ficar assim, né, um monte de opiniões amontoadas e assim, é prerrogativa deles. Tudo Eu bem, concordo, Cícero, eu não mas concordo. olha só, quantos membros nós vamos... Isso que não são só Eu esses. concordo com tudo que você É pra falou. gente consertar agora, tem mais, tem a Jaqueline. E a Cleonice, Então, já coloquei a Cleonice, mas tem uma outra moça. que nunca veio, que é a Francisca Cruz. Que nunca vai Mas você comparecer. entendeu o que eu falei? Entendi. A minha preocupação é o Concordo com tudo que seguinte, você a gente falar. tentar organizar esse conselho agora, de novo, vamos chamar os membros, colocar as representatividades que estão faltando, tudo direitinho, e daqui a 20, 30 dias, a gente tem que se reunir novamente para colocar essa lei em prática, entendeu? Ótimo, vamos separar o conselho? Não vou discutir, vamos separar, vai facilitar os trabalhos? Maravilha, não tem problema nenhum.
Só que nós vamos ter que nos organizar depois dentro de novo disso aqui. Esse é o problema. De repente a gente começa, porque daí já chama a quantidade de pessoas que Se precisam. tem uma pergunta aí, eu acho que a resposta teria que ser assim, é a minha opinião, Dazalane, que o Conselho possa se manifestar no segundo semestre, porque até lá nós ainda temos outras coisinhas Mas pra acontece ver. que o Executivo, se o projeto de lei entrou na Câmara, e eles têm o prazo, se não me falha a memória, para dar um parecer, tanto que o parecer já foi dado pela Comissão de Redação e Justiça. Só que a Comissão de Redação e Justiça, novamente, ele colocou aqui, ó, essa comissão solicitou informação do Executivo em 2014, solicitou para que o Conselho se posicionasse e o próprio Conselho disse que gostaria de permanecer como estava. Entendeu? Foi o que está aqui. Só que como, pelo que eu estou olhando a data de entrada aqui, Santina, que foi dia 17 de abril, já está para ir para votação. Então, se for para votação, o Conselho automaticamente já vai Eu não entendo muito sofrer bem esses essa prazos aí. separação. Então, se nós acertarmos essa situação primeiro e depois, se Isso. for o caso, o Conselho se manifesta novamente. O Pode que ser. vocês acham? Porque retomando Ó, aí, pelo que a Deusa disse, acho que vai ter que ter uma manifestação então. na verdade ele está pedindo aqui, olha, eu sei que no momento uma vez eu disse, mas no final aqui ele diz o seguinte: ressaltamos que na justificativa encaminhada aos projetos sob análise há afirmação de que o Conselho aprovou tal cisão. O Conselho aprovou, pugnando desta feita que seja oficiado novamente o seu autor, né, para que apresente os esclarecimentos necessários. O autor que entende do O Conselho. Conselho fez o quê? Pugnou? Pugnou a cisão. Pugnou o quê mesmo? Ele foi contra a aprovação Mas não seria concordou com a impugnado lei. então? Não é o contrário? Não, no caso que ele está dizendo, é que no parágrafo de cima, Cícero, ele disse que o Conselho optou em ficar... Não, ó, ressaltamos que na justificativa encaminhada aos projetos sob análise há a afirmação pelo Executivo de que o Conselho aprovou tal cisão. E nós Mas tínhamos tinha medo. aprovado, Nós nós tínhamos temos medo. ata comprovando. Sim. Né? Mas, Quando pediu de novo esclarecimento do Conselho, Isso. por Que algum parte pensou? motivo, pediu de novo. Quando pediu de novo, o Conselho já tinha entrado em outro entendimento. E aí ele foi contra o primeiro parecer dele. Porque nós E aí ele tínhamos... encerra aqui, ó. Então talvez seja isso